Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista com residência médica e título de especialização em neurologia, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia com especialização em transtorno do espectro autista. Hoje vou levar vocês a mais um conhecimento. Vamos conversar um pouquinho sobre o transtorno opositor desafiador, o TOD. O TOD, transtorno opositor desafiador, é um conteúdo importante? Deixe seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, deixe os seus comentários. É muito importante que o conhecimento da neurologia seja levado a mais e mais pessoas. O transtorno opositor desafiador é um transtorno disruptivo da infância, um transtorno que leva a uma exteriorização negativa. É um transtorno que acomete em torno de 6% das crianças, ou seja, não é um transtorno muito incomum, pelo contrário, é um transtorno bastante comum. Então, o transtorno opositor desafiador. Qual a diferença do TOD? Que vamos chamá-lo assim para simplificar o nome, qual a diferença do TOD para as birras? As birras acontecem geralmente dos 6 meses aos 4 anos de idade, com uma média em torno dos 2 anos de idade, e elas acontecem muito mais pela imaturidade, pela dificuldade que a criança apresenta de entendimento, ou muitas vezes de se expressar o que ela quer, o que ela gosta, que ela gostaria de fazer, que ela não gosta. Então, a birra está muito mais relacionada à infantilidade, à infantilização que as crianças apresentam. Já o transtorno opositor desafiador, ele acontece geralmente dos 4 anos para frente e ele é muito comum em crianças e em adolescentes. Essa é uma diferença extremamente importante que nós devemos entender, a diferença entre TOD e birras. Se você entendeu, me conte depois nos comentários. E é importante que, se você não entendeu, me faça pergunta nos comentários também para que a gente possa conversar mais sobre essa diferença que existe entre transtorno opositor desafiador e birra. Até onde vão as birras e até onde começa o transtorno opositor desafiador. Então, o transtorno opositor desafiador, o TOD, acontece em crianças com mais de 5 anos de idade. São crianças que são mais irritadas, crianças que têm um controle mais difícil sobre as suas expressões sentimentais. São crianças que às vezes podem ter uma raiva que se descontrola. São crianças que muitas vezes verbalmente têm uma dificuldade muito grande em conter os seus sentimentos, em conter muitas vezes o que não deveria ser dito. Muitas vezes não controlam, às vezes verbalmente o que dizem, acabam machucando as pessoas. Mnemonicamente, podemos pensar no TOD como um grupo de 5 letrinhas. T de transgressão, que são crianças que transgridem, crianças que aos nossos olhos cometem alguma coisa errada e dizem que não fizeram. Lembre-se que não só crianças, mas adolescentes também têm TOD. Então, aos nossos olhos, eles estão cometendo alguma coisa errada e estão dizendo que não fizeram. Então, T de transgressão, o O de oposição. Então, eles fazem uma oposição ferrenha. Eles dizem não simplesmente por dizer não, muitas vezes. Ser do contra, eles são do contra, ponto final. Não importa se aquilo vai beneficiar ele, muitas vezes eles nem pensam, eles simplesmente dizem não no primeiro momento. Então, T de transgressão, o O de oposição, o primeiro D, certo? O primeiro D de desafiar, de desafiador, onde eles desafiam a autoridade, seja autoridade paterna, materna ou autoridade da escola, não importa, importa quem está no comando, digamos assim. Se há alguém que está no comando, eu vou desafiá-lo e levá-lo até que ele
não suporte mais o que eu estou fazendo. Essa é o paralelo que a gente leva do TOD. Sempre que alguém está no comando, quem tem o transtorno opositor desafiador fica desafiando esta pessoa. Isso é de extrema importância. E muitas vezes as pessoas que têm o transtorno opositor desafiador sabem a quem elas devem desafiar. Elas escolhem quem desafiar. Muitas vezes elas não desafiam fulano, ciclano, mas alguém elas escolhem para que façam esse desafio. Então, o T de transgressão, o O de oposição, o D de desafiar, o segundo D de discutem, elas estão sempre discutindo, elas estão sempre argumentando. Nunca para elas as coisas parecem estar legal, sempre há uma forma de contra-argumentar. E muitas vezes essa contra-argumentação é uma contra-argumentação imatura, sem muita condição de contra-argumentar. Mas basicamente eu quero fazer do meu jeito. Então isso é importante. T de transgressão, O de oposição, D de desafiar, de desafiador, o segundo D de discutir e o I de irresponsabilidade. Eles são irresponsáveis, muitas vezes cometem atos irresponsáveis, simplesmente pela irresponsabilidade de cometê-los, muitas vezes para desafiar, para fazer oposição, para transgredir, né? Então, lembrem-se, mnemonicamente fica fácil de guardar essas 5 características do transtorno opositor desafiador. Primeiro T de transgressão, o O de oposição, primeiro D de desafiador, o segundo D de discutir e o I de irresponsáveis. Lembrem-se, mnemonicamente 5. T, O, D, D, I. Isso são as 5 características principais dentro do transtorno opositor desafiador. E o transtorno opositor desafiador na escola? E o TOD na escola? Como os professores podem tentar manejar essas crianças com TOD? Se você é professor, está vendo esse vídeo, deixe nos seus comentários o que você já fez, o que você já viu em uma criança com TOD, como você maneja essa criança com TOD na escola. Se você tem dúvidas, deixe o seu comentário, vamos conversar sobre isso. Então, algumas coisas que a escola pode fazer. Em primeiro lugar, sempre conversar com os pais, conversar com os terapeutas, entender como há esse manejo da criança com TOD. Lembrando que muitas vezes a escola é que liga a lâmpada, que nos acende essa pulguinha, que faz com que a gente pense em transtorno opositor desafiador. Mas conversar com os pais, fazer os pais lhe dizerem como eles manejam essa criança em casa, conversar com os terapeutas, conversar com o neurologista infantil, conversar com o psiquiatra infantil. Isso é muito importante, entender como maneja e o que pode levar ao TOD, essa manifestação maior do TOD dentro daquelas 5 características, né, de transgressão, oposição, desafiador, de discussão e da irresponsabilidade, né? Então essa é a primeira coisa, conversar. Tem um aluno com TOD, vamos conversar com todo mundo que está junto desse aluno para tentar entendê-lo mais, como ele funciona. Número 2, não faça dos episódios de raiva dele uma tempestade. Deixe a raiva passar, coloque esse aluno de forma tranquila e aí sozinho, não em sala de aula, não num grande público, sozinho converse com ele. Olha, fulano, você fez isso não está certo. Você tem transtorno opositor desafiador, mas isso não pode ser feito. Você precisa entender que isso, aquilo outro
não condiz com um comportamento aceitável, mas sozinho, depois que os episódios de raiva baixar. Não tente conversar ou contra-argumentar nos episódios de raiva. Não vai funcionar, porque naquele momento, aquele episódio de raiva, é como se ele não conseguisse enxergar mais nada que esteja ao redor dele. Ele só enxerga aquele episódio de raiva. Então, não é o momento para isso. Uma terceira coisa bastante importante, um terceiro fator bastante importante é tentar entender se esse TOD não vem associado a outros transtornos, como transtorno do espectro autista, transtorno bipolar, como TDAH, certo? No final do vídeo vai ter dois cards onde você pode associar o vídeo que fala sobre TDAH e o vídeo também que fala sobre transtorno do espectro autista. Por quê? Porque é importante que a gente também compreenda isso. Então, pense se esse transtorno opositor desafiador não pode estar associado a outros transtornos, como TDAH, como transtorno do espectro autista e até mesmo um transtorno bipolar. Certo? Isso é de extrema importância. Outro fator, outra condição, outra percepção que deve ser feita na sala de aula são as rotinas. Impor rotinas de horários, de momentos, de comentários, isso é muito importante para que o transtorno, para que a criança com TOD não ultrapasse determinadas linhas. Há esse controle social, entre aspas, que as outras crianças podem fazer e ajudar nesse momento onde a criança pode ter esse episódio de descontrole. Então, esse controle social, impondo rotinas a que todo mundo deve cumprir, também é uma forma de tentar diminuir esses episódios. Então, é muito importante lembrar dessas características do transtorno opositor desafiador, lembrar-se que o transtorno opositor desafiador é bastante comum, leva a problemas muito grandes, leva a distúrbios de socialização bastante importantes e, devido a isso, deve ser avaliado, deve ser tratado e muitas vezes não só com terapias, mas com auxílio de medicação também. E esse também é um papel do neurologista infantil e do psiquiatra infantil. Professor, se você tem dúvidas, deixe nos comentários as suas dúvidas, me pergunte, eu posso ajudar também. Espero que tenham gostado. Lembre-se, deixe o seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. É muito importante que esse conhecimento seja passado a mais e mais pessoas. Um abraço fraterno a todos.